Gente querida, gente amada, eu quero ler para nós no profeta Isaías, capítulo 28, assim diz a palavra para nós, um texto que aqui no Papo de Graça eu já devo ter lido umas 5 vezes e citado talvez umas 20, nesses 5 anos que a gente está fazendo esse programa juntos, tendo esse tempo juntos. Eu vou começar do verso 7, que diz: mas também estes cambaleiam por causa do vinho, falando do sacerdote e do profeta, da liderança espiritual de Israel. Eles cambaleiam por causa do vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho. Não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão. Tropeçam no discernimento. Aqui se denuncia o torpor espiritual ilustrado por um estado de bebedice crônica, que não necessariamente é o caso descrito aqui acerca dos sacerdotes e dos profetas. É verdade que havia uma quantidade enorme de profetas de porre, assim como a maior parte desses 1700 anos de cristianismo, boa parte dos sacerdotes viveram de porre também no cristianismo. Houve 1000 anos de experiência do cristianismo no mundo, que o que manteve sacerdotes em pé foi o vinho, e cambaleantes, porém cambaleantemente caminhantes no vinho, na loucura, porque servir a Deus sem Deus é uma desgraça para o ser. E aqui estavam esses sacerdotes e profetas embriagados, não só do vinho, mas sobretudo daquelas outras formas de entorpecimento, de embriaguez que não necessitam de álcool ou de qualquer alterador químico de consciência para se instalarem na gente. Narcisismo gera a mesma coisa. O afã e a obsessão pelo poder produz o mesmo torpor. A vaidade de posições gera o mesmo tipo de enlouquecimento, de bebida na mente do indivíduo que fica assim, tomado por essa soberba, por essa arrogância. Tudo que não é humildade e amor surta e enlouquece. Pode ter certeza disso. Por isso eles erram na visão, tropeçam no discernimento, na compreensão o tempo todo. Não acertam nunca, porque todas as mesas, a comunhão deles, a eucaristia deles, as mesas de relacionamento deles, estão todas elas cheias de vômito. Não há lugar sem imundícia. E não imagine isso apenas com as imagens de uma ceia medieval ou dos dias do profeta Isaías, 1000 anos antes de Cristo, onde certamente as expressões da bebedeira geravam mesas cheias de vômitos e lugares de imundícia, onde já tinha gente de porre que não continha mais a urina nem as fezes. No lugar onde bebia, ali fazia tudo mais. Essa é a descrição aqui. E é uma descrição metafórica. Conquanto houvesse a concreção dessas coisas em muitos lugares, ela não está circunscrita à denúncia, apenas a essa cenografia. Ela transcende a cenografia. Ela quer ser entendida espiritualmente, psicologicamente, sempre. E é nesse sentido que a sua aplicação está presente, que é onde a existência se torna assim tão viciada em si mesma, surtada de si mesma. A gente fecha ciclos de retroalimentação da nossa própria doença. Os nossos vômitos são jogados sobre as nossas bebidas.
É no lugar do nosso alimento que a gente evacua. É quando o comer e o evacuar se tornam uma coisa só na alma humana. É horroroso. Quando você se alimenta do que você vomita. E você come o que você defeca. E você defeca o que você come e vomita. Quando você se alimenta de você mesmo, numa espiritualidade que só deixa você mais surtado de você mesmo. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento nessas circunstâncias? Ao sacerdote? Ao pastor? Ao profeta? A quem? A quem se daria a entender o que se ouviu? Aos adultos? Aos profissionais do saber espiritual? Ou acaso será aos desmamados e aos que foram recentemente afastados dos seios maternos, que a gente tem que começar a ensinar, porque em relação aos adultos já não há mais possibilidade de os penetrar. É por isso que aqui no Papo de Graça tem um menino chamado Rodrigo, de 15 anos de idade, que frequentemente demonstra que aprendeu muito mais já o Evangelho do que os mais antigos, que estão comendo vômito e se alimentando das suas próprias fezes. E se tornaram viciados na cultura deles mesmos. Nesse caso, quando é assim, o que sobra? Já não há mais discernimento, não há visão, não há juízo, não há compreensão, não há percepção, não há bom senso, não há lucidez, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, estão todos de porre. Porre de religião, mas sem Deus. Embriagados de qualquer outra embriaguez, mas não cheios do Espírito Santo. Não há a quem se ensinar. A gente vive hoje um tempo como esse, onde entre os que deviam saber e decidiram se entorpecer, depois deles não há mais ninguém, senão uma geração de crianças nascendo que ainda não sabem de nada. Há um grande vazio de evangelho neste momento no planeta Terra. Vazio. O que sobrou então? Sobrou religião. Preceito sobre preceito. Preceito e mais preceito. Regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá. Sobrou isso. Pelo que Deus diz, através de lábios gaguejantes e através de língua esquisita, estranha, de comunicação diferente, eu falarei a esse povo que ficou embriagado de si mesmo e que transformou a palavra da vida em preceito e mais preceito, em regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Eu os surpreenderei falando pelas bocas através das quais eles não querem ouvir a minha palavra. Sim, e o que eu falarei a eles é isto. O que eu tenho a dizer a este povo, que poderia sará-los, é o que eles não querem. Eis a minha palavra. Eis o que digo, este é o descanso. Dai descanso ao cansado. Parem de oprimir. Vocês querem descanso? Deem descanso aos que estão tão cansados. Cansados de preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Ouça-me através de lábios gaguejantes e de língua estranha e comunicação diferente, e aparências distintas daquelas que vocês acostumaram-se a pensar em ouvir a minha voz, diz o Senhor, porque é através dos diferentes que eu choco vocês, lhes dizendo o Evangelho. Este é o Evangelho. Este é o Evangelho.
Dai evangelho ao cansado e vocês terão evangelho na vida. Porque não haverá evangelho para a alma de vocês se vocês não concederem evangelho ao cansaço do seu irmão. Você quer evangelho pacificando seu coração? Dê evangelho de descanso e paz ao cansado, ao aflito, ao esmagado, e o seu coração será evangelizado pelo Espírito Santo. E este é o refrigério, diz o Senhor. Este é o evangelho, isto é tudo. Mas não quiseram ouvir a minha palavra. Não querem. Como agora, como hoje. Você está ouvindo a palavra de Deus. Mas o que você continua a querer é preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Porque enquanto você tem preceito e mais preceito, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, você não precisa ter evangelho. Não precisa ter visão. Não precisa ter discernimento. Não precisa ter bom senso. Basta ser boneco da religião. E aí continua vivendo, entorpecido, desassossegado, se alimentando dos seus próprios excrementos, processando a si mesmo. Por isso só fica mais doente de si próprio. Por isso não existe cura para você. Jamais. Porque aqui existe, você não quer ouvir. É esta que diz, você quer paz, dê paz. Você quer evangelho, sendo boa nova de Deus na sua vida? Dê evangelho, dê descanso aos cansados. Pare de oprimir. Este é o refrigério. Este é o evangelho. Você não quer ouvir? Assim, pois, a palavra do Senhor, para os que não querem ouvir, para os que não querem se enxergar, para os que preferem continuar entorpecidos, alimentando-se de si mesmos, da retroalimentação dos seus próprios excrementos, comendo apenas da sua própria produção viciada e adoecida, e que ouvem a palavra do Evangelho e a rejeitam, o Senhor diz, de novo, assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem, se enlacem, sejam presos neles mesmos, cativos de si próprios, no calabouço das suas mentes obturadas e fechadas para Deus, onde eles se aprisionaram a si próprios. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens crentes escarnecedores, que dominais o povo que quer andar em nome do Senhor. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, nós temos poder espiritual, nós declaramos, nós decretamos, nós amarramos, nós amaldiçoamos, nós liberamos, nós fazemos. Nós temos um acordo com a dimensão da morte. A gente decreta a morte vem. A gente amaldiçoa, a maldição chega. É isso que eles diziam e é isso que dizem hoje. Fizemos aliança com a morte e com o além fizemos acordo. Não chegará a nós nenhum mal. Quando passar o dilúvio do açoite, não vai nos atingir. Esse mal não nos atingirá, isso é para otário, é para trouxa. Não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira. Esses outros que são apanhados, que não sabem mentir direito,
Não sabem mentir direito, são os otários, são os trouxas. Nós sabemos. Temos a mentira para o refúgio. E debaixo da falsidade nos temos escondido, a gente tem máscaras maravilhosas. Os otários é que não sabem. Nós não vamos ser atingidos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, preste atenção. Eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Ele fala de Jesus, fala da rocha de esquina. Quem andar por ela será salvo, quem não andar, o dilúvio vai pegar. Não tem aliança com a morte, nem com além, nem refúgio da mentira, nem máscara de falsidade que defenda você. Você vai ser lavado com a soda cáustica, com o potássio dos lavandeiros da verdade de Deus. E vai ser medido pela pedra da esquina. Diz o Senhor, farei juízo a regra e justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo da falsidade, do engano. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com a sepultura, que vocês vêm mantendo, enriquecendo-se com a gulodice da sepultura, explorando a morte para enriquecer, esse acordo não subsistirá, diz o Senhor, quando o dilúvio do açoite da verdade passar. Sereis todos esmagados por ele. Todas as vezes que passar vos arrebatará, porque passará manhã após manhã, manhã após manhã, e você não consegue fugir. Fica aí, enquanto o açoite está passando, todo dia. E todos os dias e todas as noites, e será puro terror o só ouvir tal notícia que você hoje ouve do Evangelho aterrorizado. Converta-se enquanto é dia, porque a sua aliança com a morte e com todas as outras mandingas foi anulada. E hoje não há sossego para você possível. Sua cama já é tão curta que você não pode se estender nela. E o seu cobertor espiritual, religioso, moral é tão estreito que você não consegue se cobrir mais com ele. Não dá mais para continuar vivendo assim, não é verdade? Porque o Senhor já se levantou. Como em épocas de grande juízo, quando ele fez o sol parar e a lua não se mover. Nessa disposição se levantou Deus para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato novo, que vocês não conheceram, mas ele faz. Agora, pois, não mais escarneçais. Parem de escarnecer do Evangelho, para que os vossos grilhões não se façam ainda mais fortes. Quanto mais você escarnece dessa boa nova que lhe chega como juízo, mas também como salvação, mais os seus próprios grilhões se fortalecem. Porque já ao Senhor Deus, sim, ao Deus verdadeiro, ouvi falar numa destruição, Senhor. E essa já está determinada. E está chegando sobre a face da terra. Chega sempre que as circunstâncias amadurecem e a medida da iniquidade já não pode mais ser contida, e ela se derrama como um dilúvio de açoite sobre a face da terra. É isso que está se aproximando.
não só do mundo, mas se aproxima da igreja. Como Isaías aqui, sendo boca de Deus, não falava nesta hora ao planeta Terra. Ele estava falando a Israel. Porque os que nada sabem de Deus e não disseram jamais nós somos o teu povo, vão ser julgados pela luz que tiveram. Nós, todavia, somos julgados pelos compromissos que assumimos, com a verdade que dizemos que compreendemos, e em relação à qual nos tornamos depois blasfemos, arrogantes, escarnecedores, indiferentes, dessensibilizados, aproveitadores dela contra o próximo, fazendo acordos com a morte. Porque quem assim procede, usando o Evangelho contra o próximo e usando Deus contra o próximo, para explorá-lo por torpe ganância, por vaidade ou desejo de poder, fez um acordo com a morte. E quem quer que aceite tais acordos, devagar vai se transformando apenas em mais um entorpecido por essa espiritualidade alienante e se coloca debaixo de algo que aparenta vir em nome de Deus, mas não passa de crença dos ayatolás.